Boa tarde, queridos ouvintes do programa Viver Bem, que é o programa do grupo dos psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. O programa Viver Bem aqui nos estúdios da Rádio Na Glória, né? E como sabem, nós temos no grupo dos psicólogos o nosso coordenador, que é o nosso pastor espiritual, que é Dom Antônio Augusto, que nos acompanha há muitos anos, gente. Psicólogos da Arquidiocese, ele existe desde o ano 2003. Se você, que é ouvinte da rádio, conhece algum estudante de psicologia, algum psicólogo, pode encaminhar aqui para a gente, pode ser pelo nosso programa Viver Bem, e será uma alegria receber esses profissionais, essas pessoas maravilhosas aqui nas nossas reuniões que acontecem mensalmente aqui na Arquidiocese. A próxima reunião será em março. Gente, sempre com a presença do bispo Dom Antônio Augusto. E vocês pediram, vocês ouvintes do programa Viver Bem, pediram e aí a produção do programa convidou novamente a doutora Verônica Gonçalves, que esteve aqui com a gente no domingo que passou. Agora ela retorna aqui, já está aqui nos estúdios, e ela vai abordar um tema também importante: pensamentos obsessivos. Será que você tem? Será que eu tenho? Será que todos nós já tivemos pensamentos obsessivos? E vai fazer uma distinção entre o que é objetivo e o que é obsessão. Então o tema de hoje é pensamentos obsessivos, distinção entre objetivo e obsessão. Doutora Verônica Gonçalves é paroquiana da Nossa Senhora do Loreto, na freguesia. Ela tem consultório online e o restante eu vou deixar que ela mesma se apresente. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada novamente por esse convite. Mais uma vez estou aqui muito feliz pela possibilidade, né, de estar aqui, de falar um pouquinho sobre esses temas que às vezes a gente desconhece, começa a se sentir intrigado. Será que as pessoas estão passando por isso? Será que eu estou passando por isso? Então esse programa vem explanar e mostrar para as pessoas o quanto é importante a saúde mental, o quanto é importante o processo da psicoterapia, o quanto é importante o autoconhecimento e a autoestima. Verdade, Verônica. E você é psicóloga clínica. Fala um pouquinho sobre você. Você falou no último programa, né, no domingo passado, que você também é neuropsicóloga. Pode dar o seu CRP? Sim. O CRP é 0557529. Eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com crianças e adolescentes, faço também orientação de pais, que é um trabalho muito envolvente, onde a gente, como eu tenho uma abordagem também sistêmica e TCC, então a sistêmica me dá essa possibilidade de explanar mais a família, de entrar mais nesse sistema. Sou neuropsicóloga também, trabalho com avaliação e também com a intervenção de questões cognitivas. Sou psicopedagoga, onde eu venho trabalhando com as crianças sobre a questão escolar, sobre a organização dos estudos, aprendizagem, transtornos de aprendizagem, como dislexia, dislalia e outras. Muito interessante. Nossa, um currículo brilhante para nós, que nos ajuda aqui. Diversos temas que nos chegam, né, da ordem infanto-juvenil. Que bom ter você aqui no nosso programa, em que nossos ouvintes também poderão contar com seja o seu atendimento, seja os seus esclarecimentos. Claro. E você, amado ouvinte, que está interessado em saber mais, ou que tem um tema que a doutora Verônica Gonçalves possa contribuir, escreve aqui para a gente. O nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br. Temos também o telefone 3231-3560, é o telefone da rádio, e a equipe
da Rádio Catedral, ela está preparada para registrar, seja suas dúvidas, seja os elogios e as críticas também, afinal nós crescemos, né? A nossa proposta é sempre atender da melhor forma possível os nossos ouvintes, né? Não é isso, doutora Verônica? Sim, sim, claro, eu me coloco sempre à disposição, porque é um prazer. Eu amo muito essa profissão, eu amo muito a psicologia e me coloco sempre à disposição pelo meu trabalho, por essa missão que eu tenho. É uma missão de amor, né? Sim, sim. A gente sente isso ao conhecê-la, ao conhecer o seu trabalho mais de perto, a sua participação sempre efetiva e afetiva no grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. Já estou morrendo de saudade, porque tem que chegar de volta às nossas reuniões presenciais, sim. Não é isso? Sim. Então, poderia contextualizar aos nossos ouvintes o que é um pensamento obsessivo? Claro, esse tema é muito interessante para a gente diferenciar um pouquinho sobre objetivo e obsessão. Os pensamentos obsessivos são aqueles que chegam na nossa mente e eles não saem facilmente. É uma ideia fixa, mas é uma ideia de muita preocupação e sempre com sentimentos negativos. Então, a obsessão é como se fosse um reflexo, assim, vamos falar de um transtorno de ansiedade, porque faz com que a pessoa foque exageradamente ou num tema, ou num projeto, ou numa pessoa, mas não desencadeando uma emoção boa, e sim preocupações, sentimentos ruins. Né? E os pensamentos obsessivos, eles distorcem muito o que é real. Vai intoxicando, na psicologia a gente às vezes utiliza esse termo de intoxicar, porque não é saudável, ele sai da linha do saudável. Então, intoxica os sentimentos, ele pode até sabotar a saúde, o bem-estar da pessoa. É como se fosse assim, esses pensamentos vão se identificando como uma perturbação emocional em torno de um perigo, Sônia, mas é um perigo que não é real. E coloca a pessoa cada vez com maior dificuldade de superar os obstáculos, de superar essas questões. É muito interessante isso que você está colocando, né? Que a gente acompanha, de fato, como psicóloga, na clínica, essa repetição de pensamentos, né? E a gente observa uma desordem psicológica. Na verdade, são aqueles pensamentos que dominam a mente da pessoa de forma até involuntária. Tem uma paciente, um paciente, homem, né? Ele fala, eu passo 24 horas por dia tentando conter esse meu pensamento. É um pensamento involuntário e repetitivo. E normalmente, eu gostei da sua colocação porque me faz lembrar também o quanto este paciente e os pacientes que têm esses pensamentos mais obsessivos, eles provocam sem perceber um aumento da sua ansiedade. Não é isso? Então acaba tendo esse prejuízo e nós precisamos identificar essa origem daquela ansiedade. Foi a partir desse processo, ele me chega com a ansiedade generalizada. A partir desse olhar aqui nós vamos investigar, né? E aí foi identificado esse descontrole nos pensamentos. Sim, Sônia. E é diferente assim, assim, precisamos estar focados em alguma coisa. Aliás, é saudável, né? É inclusive necessário. Pois a gente volta a nossa atenção, a nossa energia para a gente alcançar aquilo que a gente deseja. Só que o pensamento obsessivo, ele vai distorcendo e deixa a pessoa fora daquilo que é real, do real objetivo. São pensamentos intrusos que tiram a pessoa daquela meta que realmente ela deseja alcançar. Porque vem pensamentos que, além de serem desproporcionais, trazerem tristeza, desencadear também uma raiva, determinadas coisas que fazem com que a pessoa se distancie cada vez mais daquele objetivo que ela talvez tivesse inicialmente e acabou se transformando numa ansiedade muito grande. Sim, muito interessante quando você
coloca a questão do objetivo e aí me faz pensar, né, em trazer um contexto, um cenário, abrir um pouco mais o leque para os nossos ouvintes com este tema. Então, todos nós até desenvolvemos alguns objetivos, algumas metas na vida. Então, vou dar um exemplo. Em trabalho na clínica, muitas das vezes recebemos pessoas que querem emagrecer. Então, nós vamos trabalhar aquele foco no objetivo. Pessoas mais focadas, seja numa prática esportiva, seja numa meta como perder peso. Essas pessoas podem ser confundidas com pessoas obsessivas? Não vou deixar a doutora Verônica Gonçalves responder agora, só para você ficar aí, que só falta um minutinho, nós precisamos fazer esse intervalo. Então a doutora Verônica responderá a essa pergunta daqui a um minutinho. Aguardem e voltaremos já. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos voltando aqui ao programa Viver Bem, que é o programa do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. Às vezes me perguntam, e eu estava conversando aqui ainda há pouco com a doutora Verônica, ligações, e-mails, né, de ouvintes e até pacientes mesmo, que perguntam assim: existe a psicologia católica? Eu já ouvi a senhora falar num programa, numa rádio católica, e nós, claro, vamos esclarecer, não existe. Não existe uma ciência, né, ligada a uma religião. Ciência é ciência, religião é religião. Então a ciência, gente, é laica. Nós estamos numa rede católica, sim, porque somos profissionais da ciência e psicologia que somos católicos. Então, tanto eu, Sônia Nascimento, professo a fé católica, assim como a doutora Verônica Gonçalves, sim, também, né? Mas em nossos consultórios não temos, não fazemos distinção de credos, nós atendemos a pessoa humana e todo e qualquer sofrimento merece todo o nosso respeito, não é isso, Verônica? Isso, muito bom. Então, doutora Verônica Gonçalves, a pergunta sim, que não quer calar, muito interessante, né? Pessoas que são focadas em seu objetivo, sejam de trabalho, sejam numa meta, como lembrei aqui de um caso clínico, né? Para perder peso, essas pessoas podem ser confundidas com pessoas obsessivas? Excelente pergunta. Imagine quando a pessoa ela passa a viver somente para e pelo objetivo. Ela quer emagrecer. Então, o único objetivo da vida dela, a única coisa que passa pela cabeça é a questão do emagrecimento. Só que a diferença é que o obsessivo, ele não sente prazer na sua obsessão. Ao contrário, ele sofre. Então, essa questão, ela vira um sofrimento. Porque a pessoa, ela começa a se deparar com uma incompletude e muitas vezes com a culpa. Então, a pessoa não consegue se ver pertencente a um meio, uma baixa autoestima, não quer sair de casa, porque ela vive em função desse pensamento, que é emagrecer. É como se não houvesse um desfecho, sabe, Sônia? Há sempre uma sensação de falta, de algo que poderia ser feito, de algo que poderia ser realizado, mas principalmente muita culpa. Então, é muito importante notar que o obsessivo, ele até reconhece que há algo errado, só que ele não tem a facilidade para assumir e pedir ajuda. Então, leva a um sofrimento solitário. E às vezes a pessoa ela não dá voz a isso que ela está passando, a essa patologia, porque esses pensamentos, eles trazem um prazer imediato, mas depois vem a questão da culpa, vem a questão desses pensamentos que escravizam a pessoa. Acordar pensando em emagrecer e passar o dia pensando só nisso, sem completar as outras coisas, as outras oportunidades que o mundo dá pra gente, concede pra gente, ficar somente nesse pensamento, aí sim, é uma obsessão.
Mas quando você pensa em emagrecer e você corre atrás, você faz as coisas, trabalha, é feliz mesmo sabendo que tem um objetivo e uma meta e quer alcançá-la. Então há essa diferença realmente entre esse objetivo e essa obsessão nessa situação que você deu. Você colocou agora da sua paciente. É muito interessante, com muita propriedade, seu esclarecimento ajuda muito aos nossos ouvintes, né, a fazer essa distinção, que uma coisa é trabalhar para que a pessoa que tenha, digamos, uma procrastinação, né, ela consiga focar em um objetivo. Esse é um trabalho nosso da clínica, né, no acompanhamento psicoterápico, mas há uma distinção, como a doutora Verônica colocou, né, uma diferença muito grande entre um pensamento obsessivo, uma pessoa que se torne obsessiva, com uma pessoa para se tornar focada em atingir uma meta, em atingir o seu objetivo. Porque a obsessão, muito bom. Ela traz sofrimento. Né? Então, você já falou dos sinais, então, de que um objetivo, né, para se tornar ou não uma obsessão, como superar o pensamento obsessivo? É outra pergunta. É uma questão, acho que no primeiro momento, reconhecer que necessita de ajuda. Sim. Acho que é a primeira coisa aí que eu penso, porque uma pessoa, por exemplo, vou dar só mencionar aqui, não vou me aprofundar, porque acho que seria um programa só para falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, mas o toque, né? A pessoa não precisa, quando a pessoa já está já sofre desse transtorno, não é só ela se afastar da meta, ficar pensando, eu vou conseguir. Não é assim que a cura se efetivará, mas pelo trabalho psicoterápico, onde a pessoa vai poder investigar ali junto com o seu terapeuta, investigar quais são as causas desse problema, trabalharem juntos, né, para que consiga essa questão de melhorar e deixar de ser uma obsessão e passar a ser uma meta, um objetivo, não pensar só em relação àquilo, mas explanar para as outras coisas da vida. Na verdade, é tudo isso, e vou traduzir em uma frase: aprender a gerenciar, se autogerenciar. Sim. E não a se auto-sabotar, não é? Bom, que acontece muito isso, a autossabotagem. Sim, porque as pessoas às vezes veem que esses pensamentos estão muito intrusos, estão incomodando, estão trazendo sofrimento, mas elas não conseguem se afastar disso. Elas entram cada vez mais nessa situação. Por isso a importância de procurar e entender que precisa de ajuda. Interessante, muito bom. E ajuda, alguns buscam até amigos, familiares, o vizinho, né? Mas ajuda profissional, essa sim é a ideal, né? Sim, é uma escuta profissional. Exato, uma ajuda imparcial. Profissional, sim. Isso, sim. E nós, enquanto psicólogos, nós não damos conselho, nós, claro, nem julgamos, só acolhemos. Isso, acolhemos e, claro, trabalhamos para que esta pessoa tenha iluminado a sua própria consciência e caminhe em passos firmes para a tomada de atitudes, que é melhor do que tomar um remédio. Sim, claro, muito melhor. Então, né? Mas você colocou, Verônica, também mencionou que precisaríamos ter um programa só sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Já fica o convite, hein? Já fica o convite. Sim, será um prazer. Ótimo, tem muita coisa para falar. Então, mas você me desperta também com esta menção, com essa citação do toque, uma pergunta. O que o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que até nós sabemos, né? Ele tem um código identificador de doença, que é o CID-10, que é o F42, se não me falha a memória, está em F41, 42. A gente não consegue gravar. Como atendo criança, trabalho muito com esse manual, mas estou sempre recorrendo a ele sim, para entender, né? Mas então, o que o toque tem a ver com o pensamento obsessivo? Só não aprofundando, mas pode dar uma pincelada? Sim, é porque no toque, as pessoas que sofrem desse transtorno, elas têm necessariamente duas questões.
tantos impulsos, que é da pessoa repetir várias coisas para sentir, na verdade, um prazer, se autorregular. Ela precisa repetir. São impulsos de repetição. E também há esses pensamentos que são essas compulsões. Então, na verdade, tudo isso serve para silenciar uma ansiedade. A gente estava falando da ansiedade da obsessão. Então, quem está nesse transtorno conduz nesses impulsos, nesses atos repetitivos, justamente para silenciar essa ansiedade. A ansiedade, ela faz parte do transtorno obsessivo compulsivo. Sim, bem interessante. E o transtorno, gente, quando é realmente identificado, normalmente nós psicólogos precisamos trabalhar concomitantemente com um psiquiatra. Nós orientamos, porque sim, o médico é capacitado, o psiquiatra, para promover, não seria o caso, mas, digamos, fazer a intervenção medicamentosa que, neste caso, se precisa, se é necessário, porque é uma doença. Sim, alguns transtornos já instalados, não é só a psiquiatria e às vezes não só a terapia, mas a junção dos dois. Sim, a junção, porque até o próprio transtorno, e esse, dentre outros, né, é um distúrbio psiquiátrico. Sim. E precisa de terapias complementares, muitas das vezes. Claro que um psicólogo, ele é o profissional que vai fazer essa orientação devida, né? Profissional capacitado por orientar que o paciente busque essa ajuda também. Sim. Uma pergunta também muito interessante, né? Como se livrar do pensamento obsessivo? De um ouvinte que não quis se identificar. Então, como eu já falei, sobre aceitar que isso está acontecendo e procurar ajuda. Sim. Porque sozinho, às vezes a pessoa ela tem uma certa dificuldade em entender o que está acontecendo. E quanto mais ela pensa em não ter esses pensamentos, mais ela tem. Então aí já está instalada uma ansiedade e é preciso procurar uma ajuda de um profissional, de um psicoterapeuta, né, para ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo, para que ela consiga se livrar desses pensamentos. Claro. Né? Porque se não for um pensamento obsessivo, a pessoa consegue controlar, mas quando já há um processo de uma obsessão, fica muito mais difícil da pessoa controlar. Compreendo, e maravilhosa a sua participação. A produção já sinaliza que encerramos o programa, mas eu quero até complementar, né, em outras palavras, o que a doutora Verônica Gonçalves já disse, que o tratamento para o pensamento obsessivo tem cura sim, gente. O tratamento mais adequado é a psicoterapia e, claro, a partir do psicólogo vai haver uma orientação para a busca de outro profissional, que normalmente é o neurologista, é o psiquiatra, que vai prescrever a intervenção medicamentosa necessária. O pensamento obsessivo é um ciclo vicioso. Se a pessoa ela não assumir as próprias rédeas, ela cai numa dependência. Isso pode levar a alguns prejuízos por conta da própria complexidade de repetição que se dá, né? Esse pensamento, como você bem o colocou, a palavra intrusivo. A pessoa não quer pensar, mas daqui a um pouco já se pega pensando. Só ressaltar um segundinho, que são pensamentos que ocorrem várias vezes ao dia, mas dezenas de vezes. Não é você pensar 3 vezes ou 4 vezes sobre aquela situação, mas você não consegue parar de pensar sobre algo. Sim, muito obrigada, doutora Verônica Gonçalves. Peço que você se despeça deixando o seu contato, seu Instagram, suas redes sociais, seu telefone. Muito obrigada mais uma vez. Eu atendo na freguesia Jacarepaguá, faço parte da paróquia Nossa Senhora de Loreto. O meu telefone é 988721976. O meu Instagram é psicóloga Verônica Gonçalves. Eu vou até deixar lá no meu Instagram algumas dicas mostrando sobre esse tema,
como esses pensamentos não levam a lugar nenhum, como formam um ciclo vicioso e como a pessoa precisa procurar uma avaliação médica. Excelente, nós que agradecemos com esse tema maravilhoso, a sua presença, já recebe nosso convite para retornar ao programa Viver Bem, e eu também quero contribuir deixando uma reflexão. Gente, o pensamento é uma energia viva, ela é capaz de criar, de nos tornar pessoas mais felizes. Então, é bom saber que felicidade é só questão de ser, e ser para viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.